Vamos seguindo aqui. Ô Vini, eu queria contar contigo aqui, porque vamos falar sério agora. O Brasil está batendo a marca das 100 mil mortes em razão da Covid-19. E ontem o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários pontos relacionados à pandemia, né, Vini? Destrincha um pouco para a gente esse assunto. É isso, Paulo. São 98.493 mortes por coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.237 mortes. E ontem o Bolsonaro falou sobre o assunto em duas oportunidades. Primeiro, ele assinou uma MP que vai destinar aí quase 2 bilhões de reais para a compra de 100 milhões de doses de uma vacina para a Covid-19. A maior parte desse valor será destinado para o laboratório AstraZeneca, para pegar aquela vacina em parceria com a Oxford, né, que está sendo desenvolvida aí pela Universidade Oxford. A encomenda da tecnologia também vai ser colocada nessa despesa, nessa verba que o governo está disponibilizando e também destinada à Fiocruz e a Biomanguinhos para a produção adicional das vacinas e também transferência de tecnologia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que provavelmente uma boa expectativa aí é que essa vacina chegue no Brasil em dezembro para ser distribuída a partir de 2021. E o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo fez o possível e o impossível para evitar esse número de mortes que nós temos agora. Vamos ver. Nós temos como realmente dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas, ao contrário daqueles que temo em continuar na oposição desde 2018 dizer o contrário. Tá aí, Paulo. O presidente Jair Bolsonaro também disse que pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão, que não se pode ficar esperando. Ele deu até alguns exemplos, um exemplo pessoal dele, quando ele sofreu a facada lá em Juiz de Fora, que se os médicos ficassem ali esperando para ver os exames, ele poderia ter morrido. Deu um outro exemplo também da Guerra do Pacífico, em que os soldados não tinham ali mais como receber sangue, aí foi aplicado água de coco e acabou dando certo, salvou muitas vidas também. Foram alguns exemplos que o Bolsonaro deu aí para defender justamente aí esse uso da cloroquina, né? Que ele insiste na defesa do medicamento da cloroquina. São 4 milhões de doses aí da cloroquina que foram produzidas, que estão estocadas. Ele diz que pode parecer ser muito, mas que isso vai servir ali em torno de 600 a 700 mil pessoas. Alfinetou o ex-ministro da Saúde novamente, né, o Luiz Henrique Mandetta, por ter virado um comentarista, e elogiou o trabalho do Pazuello aí. E ele diz também que aquele objetivo de deixar as pessoas em casas para achatar a curva e permitir que os hospitais não ficassem superlotados já não está sendo mais utilizada como essa justificativa para o isolamento social. E que ele lamenta essas quase 100 mil mortes, mas que é preciso tocar a vida. Essa foi uma fala que ele disse também ontem durante a live que ele faz todas as quintas-feiras, em simultâneo com uma entrevista aqui aos Pingos dos Is da Jovem Pan. Vamos ver. Então, esses hábitos, essas mudanças pós-pandemia do HIV, o HIV continua existindo alguns que são contaminados, a maioria se trata e a vida que segue. É assim que vai ser também com o coronavírus. Te lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Tá aí, então, Paulo, essas foram as falas aí do presidente Jair Bolsonaro sobre essa gestão dele frente à pandemia no Brasil. Muito bem, Vini. Vamos iniciar então o debate sobre esse tema. Eu queria começar pelo nosso Zé. Ô Zé, eu já percebi, muita gente também, que toda vez que o presidente Bolsonaro é criticado pela gestão dele à frente da crise, ele diz que foi impedido pelo STF de gerenciar o combate à pandemia. A minha pergunta para você é muito simples. Para quem que esse argumento cola e para quem que esse argumento não cola, Zé? Olha, ele não está impedido de agir e não está de braços cruzados. Eu fui convidado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, a conhecer a estrutura no Palácio do Planalto.
lá no terceiro andar, no andar do presidente Jair Bolsonaro, na sala nobre de reuniões, que foi uma sala até montada imitando o salão oval da presidência da República dos Estados Unidos, e montada lá atrás, no Collor de Mello, para não dizer que foi o Bolsonaro. Lá estão representantes de todos os ministérios e uma representação forte da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ali estão concentradas informações sobre o que são captados no Brasil inteiro em termos de informação e também as ações do governo. O governo manda equipamentos hospitalares de proteção individual e dá todas as assistências aos prefeitos e aos governadores. O que o governo federal foi impedido de fazer é uma coordenação nacional e definição de normas. Mas acho que, mesmo assim, o Ministério da Saúde teria que definir normas gerais e os governadores e prefeitos decidiriam se seguiriam ou não. Essa live se transformou em uma tradição para o Pingos nos Is, né? E a minha pergunta para o ministro da Saúde foi sobre os 100 mil mortos, né? Se algo poderia ter sido feito para evitar essas mortes. E me surpreendeu, ele disse que sim, mas disse que sim por falta de protocolos e de conhecimento. Ele demonstrou claramente de que no início da pandemia, a recomendação era de que fique em casa e só procure um hospital em caso de emergência muito forte. Hoje, a recomendação é diferente. Se você sentir alguns sintomas fortes, deve procurar os médicos e isso tem salvado vida. Então, a resposta, sim, se esta medida fosse adotada lá no início, quer dizer, ao primeiro sinal da Covid, procure um médico, vidas seriam poupadas. Mas veja bem, ele não diz que se trata de omissão, mas diz que se trata de conhecimento adquirido durante o processo. Olha, Paulo, aqui em Brasília haverá solenidades no Congresso, discursos marcando 100 mil mortos, que vai mesmo acontecer. É uma tragédia, a maior tragédia da história do país. Nunca houve tantas mortes por um determinado problema como esse, né? E senti ali na live de ontem o presidente Jair Bolsonaro meio distante desta gravidade, né? Ele meio assim, 100 mil e tal, né? Isso é marcante. O Mário Puzo, no Poderoso Chefão, e eu acho que o Poderoso Chefão conta a história da máfia, mas é uma lição de política, ele diz o seguinte: só os bobos têm direito, só os bobos é que têm o direito de serem displicentes. Ou seja, não se pode ser displicente num momento assim. E isso, politicamente, é grave. Ou seja, o governo não está de braços cruzados, está agindo, e eu não entendo por que isso não é mostrado de uma forma clara. Se você for lá na central de crise, que pouca gente sabe que existe, né? Tem todos os dados por município. Por menor que seja o município, o governo tem domínio total. Então, o limite que o Supremo entendeu foi de que o presidente não pode fazer uma política regional, mas a política total pode e está sendo feita. O ministro Pazuello não é médico, mas está fazendo muito bem essa distribuição aí de equipamentos e de informações. Muito bem. Ô Joel, o Zé trouxe a palavra direito. A minha pergunta para você é simples. O Bolsonaro tem o direito de achar que tem a consciência tranquila? Direito da própria consciência dele, todo mundo tem. Assim, as piores pessoas do mundo às vezes dormem tranquilas à noite. Não estou dizendo que é o caso do Bolsonaro. A consciência dele, o que se passa no íntimo do coração do Bolsonaro, isso não me interessa muito. Eu acho que não é o que importa para o Brasil. O que importa é, veja, temos um presidente que desde o primeiro momento da crise não se comportou como alguém que estava buscando aprender e que estava buscando o melhor caminho, vendo as soluções do resto do mundo, ouvindo o que o resto do mundo fazia, buscando imitar as melhores práticas. Não! Tivemos alguém que desde o início negou que a crise era sequer séria, porque estava baseado na ideia de que iam morrer menos de 800 pessoas no total. Sem fazer nada, morreriam 800. Essa foi a ideia dele. Fazendo o que fizemos, estamos chegando em 100 mil mortos. Em números relativos de mortes, a gente ainda não está tão mal quanto uma Suécia, por exemplo. Mas estamos nos aproximando de uma situação dessas que é muito grave. Não, 100 mil mortes, gente, um ano. Assim, é gravíssimo. Qualquer líder deveria parar um mínimo de solenidade, reconhecer a seriedade de um número desses, o tamanho de uma tragédia dessas, como o Zé Maria bem pontuou, e reconhecer também que foi muito displicente desde o início desta crise. Agora tem corrido um pouco atrás, mas ainda assim
Veja só, no número de testagens, por exemplo, vamos se comparar com outro país grande, como os Estados Unidos. Eles estão muito na nossa frente no número de testes. O Brasil não testou direito. O governo federal poderia ter feito mais desde o início ali, nessa questão da testagem em massa, e não fez. Agora estamos atrasados. O STF teve uma decisão, que diz, olha, o Brasil é um país federativo, o governo não pode determinar o fim de uma quarentena numa cidade, num estado. Só isso. Todo o resto, o governo federal podia fazer, fez muito pouco. O Brasil está pagando preço. Não estou dizendo que prefeitos e governadores também estão, foram os grandes heróis. Todo mundo errou um monte. Mas eu vejo muita gente que errou buscando acertar. No presidente Bolsonaro, eu vejo alguém que errou, e errou feio, e que não deu mostras de que buscava minimamente acertar. E você, Sem falar da Adriles? cloroquina, né, meu? E você, Adriles, você acha que faltou alguma coisa que o governo federal poderia ter feito? Olha, o pior tipo de sentimento trágico, de angústia pessoal, é quando a culpa não é de ninguém. Ninguém é culpado pela disseminação do vírus, sobretudo ninguém é culpado pela ignorância em cima do combate ao vírus. Todo mundo errou na vontade de acertar. Eu não vou fazer igual o Joel, falar quem errou mais ou quem se sentiu mais ou menos culpado nesse afã de acertar. Sim, o presidente esboça uma certa insensibilidade, e esboçou no começo, que eu acho que é muito afeito à questão do pensamento militarista, né? A questão, você está numa guerra, você tem um contingente de mortos, você tem um contingente de sobreviventes e toca para frente objetivamente. Isso não é insensibilidade exatamente, que se choca com essa ultrassensibilidade dos tempos modernos. Mas o presidente, na medida do que ele pôde fazer, ele fez. Como o Zé Maria está bem fazendo, ele está com um ministério excelente agora do Pazuello, que distribui EPCs, que faz campanhas de sanitização, em conscientização, em tribos indígenas, em quilombolas, em populações carentes. É aquilo que lhe cabe e que lhe foi permitido fazer pelo STF. Eu só não acho que, assim, a partir do momento que o STF prioriza prefeituras e governadores no combate, numa política nacional ao combate à pandemia, é totalmente irrisório dar ao presidente algum tipo de negociação nesse sentido, porque os prefeitos e governadores, primeiro, estavam convencidos que a diretriz completa da OMS de isolar todo mundo ao mesmo tempo, sem considerar, mais uma vez, que o vírus chega em diferentes momentos, com diferentes intensidades em diferentes regiões, causou exatamente esse problema de uma miséria maior, de milhões de desempregados, 9 milhões de desempregados, volto a dizer, 1 milhão de médio e microempresas quebradas. Isso também resulta em perda de dignidade, perda de trabalho, perda de liberdade e, sobretudo, futuramente, eventualmente, perda de saúde mental e perda de vidas. Então, os prefeitos e governadores têm a culpa, não é uma culpa direta, eles culparam tentando acertar. Isso é um pleonasmo, né? Todo mundo é culpado tentando acertar de alguma forma, só se for um canalha absoluto. O Bolsonaro, dentro das premissas do que ele achava que seria o vírus, também acertou, ou na medida em que lhe foi permitido pelo STF, acertou, mas errou gravemente nessa insensibilidade em menosprezar o vírus. Mas eu sinceramente acho que ele errou muito menos que as pessoas que insistiram e ainda insistem nesse tipo de isolacionismo, sem considerar outras medidas que já estão à disposição com os avanços e descobertas da ciência, como o uso de máscara, distanciamento social, a tentativa de isolar verticalmente alguns idosos e pessoas mais doentes e suscetíveis ao vírus, né? Belo Horizonte, por exemplo, continua numa campanha absolutamente insana de isolacionismo. Ou seja, eles continuam nessa coisa meio fanática e quase que religiosa e sectária, sabendo que essa medida profilática não é exatamente a melhor de todas de combate. Enfim, e que Zé, causa problemas graves outros. Deixa eu te aproveitar um pouco mais aqui, Zé. Eu acho que o João Pinheiro levantou um ponto bem relevante, que é essa questão da testagem, né? O Brasil passa vergonha mundial quando a gente fala de teste, né, Zé? Eu faço essa pergunta e a resposta oficial é de que quando o Brasil tentou comprar, aí já não havia mais testes. Houve o desenvolvimento de testes aqui no Brasil, mas são deficientes, o número de falsos positivos e falsos negativos é muito grande, então houve essa dificuldade de compra. Me relataram, inclusive, que aviões foram na China buscar e tiveram que fazer voos esquisitos, porque não pode passar por alguns países que requisitam a carga. Então, houve dificuldade no mercado de compra e de testes. Desde o início, o ponto comum do início até agora é a história dos testes, né?
você, em vez de ser surpreendido, ir atrás do vírus e isolar os infectados. Por isso que aquela frase inicial lá, teste, 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 né? E no Brasil realmente falta teste e eu fico impressionado da dificuldade de se fazer um teste. Nem os planos de saúde pagam, o teste custa R$ 350, é muito caro e o poder público não detém aí essa possibilidade de teste. Aqui em Brasília houve um número maior de testes públicos, mas mesmo assim não atingiu o grosso da população, ou seja, estamos andando no escuro na pandemia.